A atriz Laura Cardoso faleceu aos 98 anos de idade, nascida em 1927 e agora faleceu nesse ano que eu gravo esse vídeo, que é 2026, e me fez refletir em alguma coisa que eu queria gravar e compartilhar faz muito tempo, que era sobre como lidar com a terceira idade, mas sobretudo com a aposentadoria. Eu me recordo que enquanto adolescente e nas novelas e na programação que a gente tinha acesso, a Laura Cardoso já era uma senhora naquela época. E ela tinha uma frase que é interessante, que a aposentadoria é quando a gente morre. Ela nunca chegou a se aposentar da maneira como a gente compreende, que é chegar e parar definitivamente com tudo. E o ponto-chave que eu quero refletir é a necessidade humana de permanecermos ativos. Porque, por exemplo, eu observo que tem uma geração, que é a geração boomer, por exemplo, né, aquele pós-Segunda Guerra Mundial, onde eles encontraram um mercado de trabalho muito favorável. Por exemplo, eu convivo com pessoas que se aposentaram com 44 anos de idade, 45 anos de idade, pessoas que se aposentaram antes de 50, era muito comum, né? Porque começava bastante cedo, tinha aquele período, a Previdência Social funcionava de uma maneira diferente, salvo engano, quando começou a Previdência Social no Brasil, era cerca de 51 trabalhadores ativos para um aposentado. Dificilmente isso vai voltar a acontecer, porque a nossa tendência para o futuro, inclusive, é o alongamento do período obrigatório do trabalho, justamente porque a nossa taxa de natalidade ela vai caindo e não vai fechando a conta daqueles que se aposentam, contribuem e que sustentam as pessoas que vão precisar receber o benefício da Previdência Social no Brasil, o nosso INSS. Na Europa, que é um fenômeno que já chegou antes, que é a baixa natalidade, que é nascer menos filhos, né? Antigamente se tinha 10, 12 filhos por família, né? Ainda alcancei uma geração, sou dos anos 80, onde era muito comum ter 2, 3, até 4 filhos, mais ou menos por aí, por família. E aqui em 2026, enquanto eu falo, a gente vê que um, no máximo 2. Então, isso é todo um processo de mudança social que vai gerar repercussão também na nossa hora de parar de trabalhar obrigatoriamente e se aposentar. No entanto, essa geração a que eu me referi, que se aposentava entre 45 e 50, 50 e um quebradinho, é como se eles tivessem sido ensinados a gente vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e depois descansa, depois para, depois assim tem uma quebra brusca na na condição de estar produzindo alguma coisa, de estar se sentindo útil, de estar inserido socialmente e profissionalmente. E esse é o ponto, porque eu tenho observado que muitas dessas pessoas, dessa geração a que eu estou me referindo, eles não foram ensinados a manter vínculos ativos, a atividades, a de alguma maneira se sentir útil e importante depois dessa aposentadoria. É muito comum a gente ver e conviver com pessoas nessa faixa etária. Eu não estou me referindo àquela pessoa que se aposentou e precisa trabalhar para complementar uma renda, para cuidar da própria saúde, para ter uma condição de vida melhorzinha, para ajudar familiares que estão precisando. Não é essas pessoas que eu estou me referindo. Eu estou me referindo àquela pessoa que é saudável, se aposentou, tem o seu dinheiro ali e foram ensinados a quando você se aposentar, você para tudo de vez e é como a própria palavra fala, aposentar-se é voltar para os aposentos, né? Aposentos é um local de descanso. E o que é que acontece? A gente tem percebido que há uma espécie de ostracismo, há uma diferente do que foi a vida da Laura Cardoso, que disse que se aposentar é morrer, então ela sempre trabalhou no sentido de se manter ativa. Obviamente que com seus 98 anos ela não fazia aquilo que fez em 1952, quando ela começou na televisão, por exemplo, né? Para você ver quanto tempo faz, mas de alguma maneira se está inserido, por quê? Porque na medida, inclusive, que a gente vai ganhando anos de vida, vai ficando mais difícil a gente ter acesso humano que se renove. Quer ver um exemplo? Quando a gente é criança, a gente está lá no alfabetização, a gente está no meio de dezenas ou centenas de crianças. A gente corre, a gente brinca, a gente
manipula, e a gente está num ambiente onde a gente tem muito fácil acesso a pessoas, a gente tem muito fácil acesso a faces humanas, a interação, a troca. Aí você vai virando criança, você está na adolescência, é uma fase que você ainda tem muito grupo social. Às vezes o divisor de águas para isso é a faculdade, é quem chega no ensino superior por ali, e muitas vezes, por exemplo, é o meu caso, os amigos, as amizades da faculdade, elas se perpetuam por toda a vida, mas vai chegando um momento que se torna bem mais escasso e bem mais difícil você renovar esse ciclo de convivência humana. Então, para uma geração que está mais ou menos ali com 50 anos, orbitando essa idade, ali pelos anos 80, 90, que vem se aposentar e de uma hora para outra volta para casa sem uma rotina, sem hábitos, sem alguma coisa com a qual se engajar, provavelmente você vai expor essas pessoas a um risco de maior isolamento, a um risco de depressão, a um risco de algumas questões emocionais e psicológicas que podem não ser muito legais. E eu vendo esse caso da atriz Laura Cardoso, onde ela sempre se manteve por 8 décadas, foram 80 anos de atuação, de atividade profissional, é como se de repente ela visse nisso um fator motivacional para ela continuar viva, continuar existindo. Eu acho isso muito, muito interessante. Tive alguém na família que faleceu com 90 anos, cuja profissão era pescador, e eu percebi ele pouco antes de falecer, ainda tinha a necessidade de costurar as suas redes de pesca diariamente. Ele fazia esse hábito, chegava no pomo, esticava a rede bonitinha e ficava restaurando. Era uma coisa que, como se dissesse, eu preciso ainda continuar vivo, eu ainda não fui, eu ainda estou aqui, eu ainda tenho força, energia. Então, já é uma coisa para se pensar para o futuro, porque da mesma maneira que essa geração anterior à qual me referi não foi ensinada para esse momento, para, por exemplo, não estar hoje numa ociosidade, muitas dessas pessoas estão, eu percebo isso, não sei se você também percebe, absolutamente escravizadas pelo celular. E aí lá vai arengar por conta de política, de político, aí lá vai começar a consumir conteúdos de teoria da conspiração, e vai ser confundido com inteligência artificial, que está acontecendo tal coisa, que o planeta Terra está sendo invadido por alienistas. Assim, as maiores estranhices que podem acontecer, essas pessoas estão vulneráveis, boa parte delas, e por quê? Porque não há alguma coisa que foi estruturada para essas pessoas estarem inseridas, para elas estarem convivendo, inclusive, dentro da faixa etária delas. Você vê numa grande cidade, numa cidade metropolitana, numa cidade enorme, eu moro em Natal, Rio Grande do Norte, 804 mil habitantes, mas eu penso, uma cidade como São Paulo, cerca de 12 milhões de habitantes. A região metropolitana de São Paulo tem 21 milhões de habitantes, o que significa que é quase 50% da população da região Nordeste inteira condensada num só lugar. Como é que uma pessoa dessa vai ter a melhor chance de mobilidade? Às vezes trancar dentro de um apartamento sem ter a chance de renovar os seus laços humanos, de ver gente nova, de conhecer novas pessoas, de reencantar a vida. Compreende o que eu estou dizendo? Então, essa passagem, esse falecimento da atriz Laura Cardoso, me ensina muito a respeito dessa coisa que os japoneses chamariam de Ikigai, que é sentido da vida. E aí eu finalizo com a história de um médico japonês de 105 anos de idade, quando perguntavam para ele, por que o senhor ainda trabalha? Por que o senhor ainda consulta as pessoas? E ele dizia, porque esse é o meu Ikigai, esse é o meu sentido da vida. Eu não sei se você tem um sentido para a vida, né? Mas o que eu poderia dizer que é muito importante, desde muito cedo, desde muito jovem, a gente tentar fazer aquilo que na psicologia se chama de metacognição, que é pensar sobre o nosso próprio pensamento, ou na filosofia, ter uma observação existencial, né, no sentido de que quem nós somos, para onde é que a gente vai, até quando, o que é que nós estaremos fazendo, né, em curto, médio e longo prazo, para quando chegar a hora de se aposentar, a gente ter a chance de simplesmente não ficar no vácuo, no nada. Nós termos alguma coisa em que se escorar e continuar existindo com vigor.